Meus amigos, olha só a bomba que voltou a explodir nos bastidores do Real Madrid. Porque enquanto todo mundo olha para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, para Neymar, para Endrick, para Rodrigo, para o futuro do Brasil, uma situação gigantesca começa a ganhar força nos bastidores da Europa. E ela envolve simplesmente Vinícius Júnior, Florentino Pérez e o Real Madrid. Fica até o final que eu vou te contar tudo. E eu vou querer a sua opinião sincera. Pois é, pessoal, o futuro de Vini Júnior no maior clube do mundo ainda não está totalmente resolvido. E o mais impressionante é que, apesar de todo aquele discurso bonito, de que está tudo tranquilo, de que existe carinho, de que existe respeito, de que o Vini ama o Real Madrid e o Real Madrid ama o Vini, a verdade é que a renovação do brasileiro está parada. E parada há muito tempo. Segundo as informações que vêm da imprensa espanhola, as conversas já estão sem avanço real há cerca de 10 meses. E o plano agora seria deixar tudo para depois da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, o Real Madrid está olhando para o Mundial como um divisor de águas. E aí vem a pergunta que assusta muita gente. Será que a Copa pode decidir o futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid? Porque, meus amigos, olha a situação. O contrato de Vini vai até junho de 2027. Parece longe, mas no futebol europeu isso é amanhã. A partir de janeiro de 2027, se nada for assinado, o brasileiro já poderá negociar um pré-contrato com qualquer clube de fora da Espanha, sem custo de transferência. E aí o Real Madrid entra em uma zona perigosa, porque um jogador como Vinícius Júnior, com 25 anos, protagonista de Champions League, ídolo de uma geração, símbolo mundial, não pode simplesmente chegar perto do fim de contrato sem uma definição. E Florentino Pérez sabe disso. Só que o presidente do Real Madrid também mandou um recado muito claro. Quando perguntaram sobre a permanência de Vini, Florentino não cravou. Ele não disse, Vini fica, acabou. Ele não disse, é intocável. Ele não disse, vamos renovar de qualquer jeito. Ele disse algo na linha de, espero que ele fique. É um dos melhores jogadores do mundo. E meus amigos, no futebol, quando um presidente do tamanho de Florentino Pérez fala, espero, e não vai ficar, né? Pode saber. Tem jogo de bastidor aí. Porque Florentino é frio. Florentino pensa como gestor. Ele ama craques, mas ama mais ainda o controle do clube. E se ele sente que uma negociação pode sair do limite financeiro que o Real Madrid aceita, ele não costuma perder o sono. Foi assim com grandes nomes no passado. Cristiano Ronaldo saiu, Sérgio Ramos saiu, Casemiro saiu, Benzema saiu. Grandes ídolos passaram. O Real Madrid continuou. Então, quando o assunto é Vinícius Júnior, ninguém pode tratar como se fosse impossível. É difícil? É. O Vini quer ficar? Tudo indica que sim. O Real Madrid quer que ele fique? Também parece que sim. Mas entre querer ficar e assinar o contrato, existe uma palavra que manda no futebol moderno: dinheiro. E é aí que a situação fica pesada. A principal divergência é salarial. Segundo informações da imprensa espanhola, Vini teria pedido inicialmente algo em torno de 30 milhões de euros líquidos por temporada. Convertendo para reais, estamos falando de aproximadamente 175 milhões de reais por ano. É muito dinheiro? É. Mas aí vem o ponto que o staff do jogador coloca na mesa. Vinícius não está pedindo apenas por vaidade, ele está olhando para o status dele dentro do Real Madrid, porque Vini não é mais promessa. Vini não é mais aquele menino que saiu do Flamengo em 2017, com 17 anos, cheio de drible, cheio de talento, mas ainda com muita desconfiança. Aquele menino cresceu, aquele menino decidiu Champions, aquele menino virou protagonista, aquele menino enfrentou o racismo na Espanha, virou símbolo mundial, levantou a voz, carregou pressão, foi capa de jornal, foi alvo de críticas, mas também foi o jogador que muitas vezes salvou o Real Madrid em noite grande. Então, o lado do Vini pensa assim: se ele é tratado esportivamente como um dos grandes nomes do clube, por que financeiramente não pode estar no mesmo patamar dos maiores? E aí entra o nome que muda tudo, é Kylian Mbappé. Mbappé chegou ao Real Madrid como estrela mundial, um jogador que durante anos foi o sonho de Florentino. E quando ele chegou, veio com um pacote financeiro gigantesco. Mesmo que o salário fixo de Vini e Mbappé possa estar em uma faixa parecida, existe uma diferença enorme: o bônus de assinatura. Mbappé chegou livre de contrato, sem o Real Madrid pagar transferência ao PSG, e por isso recebeu um bônus milionário para assinar. Fala-se em cerca de 40 milhões de euros apenas pela assinatura, e é justamente esse pacote que virou referência para Vinícius. O argumento é simples: se Mbappé recebeu um pacote de estrela mundial para chegar, Vini quer ser valorizado como estrela mundial para ficar. E aí, meus amigos, está o nó da renovação. Porque o Real Madrid não quer criar um efeito dominó. Se aumenta demais para Vini, amanhã Bellingham pede, depois Rodrigo pede, depois outro craque pede. E quando vê, o vestiário inteiro começa a comparar. E Florentino Pérez odeia perder o controle da folha salarial. Mas também existe o outro lado. Se o Real Madrid não valorizar Vinícius, alguém no mercado vai valorizar. E aí aparecem os clubes da Premier League, os gigantes europeus, os sauditas com propostas absurdas e projetos capazes de transformar Vini no rosto principal de uma liga, de uma marca, de um país. E é por isso que a Copa do Mundo pode ser decisiva.
Atenção, não estou dizendo que Vini vai sair, mas estou dizendo que, no Real Madrid, ninguém é maior que o clube. E se Florentino entende que um jogador pode sair por uma fortuna antes de entrar no último ano de contrato, essa possibilidade nunca pode ser descartada. Porque existe uma regra cruel no futebol europeu: ou renova ou vende. O que o Real Madrid não pode fazer é deixar Vinícius chegar em janeiro de 2027 livre para assinar com outro clube e depois perder o jogador de graça. Seria um desastre esportivo e financeiro. Então, depois da Copa, o cenário deve ficar muito claro. Ou o Real Madrid chama Vini, coloca uma proposta forte na mesa e fecha a renovação. Ou começa aquele clima estranho, vazamentos, pressão da imprensa, especulações, ofertas, clubes interessados, torcida dividida e Florentino avaliando uma possível venda. E é aí que a decisão do presidente pode ser forte, porque Florentino pode olhar para Vini e dizer: você é importante, você é um dos melhores do mundo, mas o Real Madrid tem um limite. E também pode olhar para o mercado e dizer: se alguém quiser pagar uma fortuna, vamos conversar. Então, meus amigos, essa história ainda vai dar muito o que falar. Vinícius Júnior quer ficar. O Real Madrid quer manter. Florentino respeita o jogador. A torcida reconhece o tamanho do brasileiro. Mas no futebol de elite, carinho não assina contrato. Quem assina contrato é dinheiro, projeto e status. E depois da Copa do Mundo, Vini pode voltar muito mais forte para essa mesa. Ou o Real Madrid pode ganhar força para impor suas condições. A decisão de Florentino Pérez pode ser simples e, ao mesmo tempo, pesada. Ou transforma Vini em uma das grandes referências salariais do clube, ou começa a considerar um futuro sem o brasileiro. E aí, meus amigos, seria uma das maiores bombas do mercado europeu. Porque perder Vinícius Júnior não seria perder apenas um atacante. Não seria perder um símbolo. Seria perder um jogador que representa velocidade, provocação, decisão, personalidade e Brasil dentro do Santiago Bernabéu. Agora, eu quero saber de vocês. O Real Madrid deve pagar o que Vini pede e colocar ele no mesmo patamar de Mbappé? Ou Florentino está certo em não quebrar a política salarial do clube? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa novela está só começando. E depois da Copa, meus amigos, a decisão pode ser muito mais forte do que muita gente imagina.